profeta Samuel, capítulo 30. Enquanto você encontra, eu quero externar minha gratidão a Deus pela rica oportunidade de estar retornando uma vez mais a AD Rio Largo. Estivemos aqui já faz longas datas no ciclo de oração, junto com a irmã Antônia, a qual estou tendo a felicidade de revê-la. Que o nosso Deus continue abençoando, irmã Antônia, a senhora, ao nosso pastor, vice-presidente, pastor Arnóbio Tavares, este grande ícone de liderança espiritual. A minha gratidão à sua pessoa, sua família, ao seu ministério, aos seus obreiros, que muito tem me ajudado aqui em nosso estado. Grato a Deus por estar revendo os amigos, a minha esposa, meus filhos que vieram comigo. Que Deus recompense a este grande homem de Deus, cantor Benildo, que foi a ponte de Deus para chegarmos aqui. A minha gratidão também a este grande líder, pastor Marcos Soltera. A minha gratidão ao senhor, a toda a família, em nome de Jesus. Feliz em rever aos obreiros, pregador Jaime, este grande servo de Deus, profeta de Deus, pregador Elias, a minha gratidão. Feliz pelo pastor Jardiel e também pelo pastor Marcos Paulo, nessas pessoas, na pessoa do nosso presidente, pastor Arnóbio. A minha gratidão a todos os obreiros, parabenizando a Usadrio por mais um aniversário. Feliz em rever Jean, este grande servo de Deus, né? Já oramos muito juntos, né? E eu fico muito feliz em revê-lo, em nome de Jesus. Também Moab está aqui conosco, a minha gratidão, você, sua família, em nome de Jesus. Capítulo 30, versículo de número 1 em diante. Quem achou, diga eu vou para o céu. Quem não achou, diga eu também vou. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim, versículo 1 ao versículo 6. E sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclague, e tinha ferido a Ziclague e tinha posto a fogo, e levaram cativo as mulheres que estavam delas, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e as suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele, alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também duas das mulheres de Davi foram levadas cativa, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, mulher de Nabal, o Carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava e apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Eu queria que você, em alta voz, pudesse repetir comigo essa última parte e dissesse assim: todavia, Davi se esforçou no Senhor seu Deus. E todos dizem amém. Antes de você tomar o assento, por favor, queria que você olhasse para esse crente mais bonito e cheiroso que está aí perto de você. Essa irmã mais elegante que está aí ao seu lado, e dissesse para eles assim: ó, nada está perdido, ainda tem vitória nessa guerra. Sente glorificando a Deus em nome de Jesus. Amados irmãos, noiva do Cordeiro, estamos diante de um texto sagrado conhecido de toda a congregação, chamativo ao nosso olhar, pois o texto em apreço menciona justamente a guerra que houve entre os amalequitas e parte do grupo que estava em Ziclague, liderado por Davi. Todos sabem muito bem que Davi, o seu nome significa amado de Deus. E Davi, ele foi o segundo rei da casa de Israel, sucedendo o trono de Saul, que por sua vez, recebendo a unção da sua casa, Davi não alçou, não foi exaltado logo ao trono de Israel.
mas sim ele retorna ao campo. E o Deus que chamou Davi é o mesmo que projeta a sua história, é o mesmo que conduz a sua exaltação. Todavia, até do campo até o trono existe um processo. E dentro desse processo é que a gente vai ver por algumas vezes Deus destacando Davi no reinado de Saul. Dentre elas, quando Saul ficou possesso de demônios, perdeu a presença de Deus, Davi foi vocacionado a tocar harpas. Toda vez que os demônios iam perturbar a Saul, Davi tocava a harpa e os demônios iam embora. Saul se afeiçoou do moço e pediu para que ele estivesse no palácio consigo por muitos dias. Pediu para que Jessé pudesse liberá-lo para estar consigo. Todavia, a Bíblia Sagrada diz que uma hora ou outra ele retornava ao campo para cuidar das ovelhas do seu pai. Deus vai projetando, chega a guerra contra os filisteus. E a Bíblia Sagrada diz que Davi derruba a Golias e todos já conhecem a história. As filhas de Israel entoaram um cântico dizendo: Saul matou seus milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. Dentro desse cântico criou-se um sentimento miserável chamado inveja e ciúme no coração de Saul. Saul, a partir daí, começou a suspeitar que aquela profecia que Samuel disse, que o Senhor já foi buscar o homem segundo o seu coração, estava se cumprindo em Davi. E a Bíblia nos mostra que a partir daquele dia, Saul mantinha Davi em suspeita. Davi, ele era o alvo principal de Saul. Você olhando a narrativa histórica, você vai ver claramente que aproximadamente 21 vezes Saul vai tentar contra a vida de Davi. E o bonito é que Davi nunca bateu de frente com Saul, nunca foi brigar com Saul, nem tirar satisfação. Muito pelo contrário, na medida do possível, quando Saul atacava, ele fazia de tudo para se desviar dos ataques e para correr e se esconder. A vida de Davi é um exemplo para todos nós, porque nem toda vez que alguém se esconde, como Davi se escondia, é sinal de covardia. Às vezes é necessário a gente se esconder, às vezes é necessário a gente fugir, para que Deus cumpra a sua promessa do jeito que Ele quiser cumprir. Deus não precisa que a gente mate ninguém para cumprir promessa na nossa vida. Deus não precisa que a gente humilhe ninguém para que Deus cumpra a promessa na nossa vida. A gente não precisa pisar ninguém para que Deus venha nos exaltar. No tempo determinado, tudo que Deus reservou para a sua vida vai acontecer. Mas é necessário, de vez em quando, a gente fugir. Nem toda vez a gente vai estar nos cartazes, nem toda vez a gente vai estar nos outdoors da vida, nem toda vez vão estar falando do nosso nome, porque é Deus que projeta. A Bíblia Sagrada mostra que uma dessas vezes que Davi corre e se esconde, ele acha por bem se esconder justamente no território adversário. Ele entra no território dos filisteus, e a Bíblia Sagrada diz que ele encontra guarida. E ele, encontrando guarida, foi confiado à parte sul de onde estavam os filisteus, a aldeia de Ziclag. E ali ele cuida não apenas daqueles homens que ali estavam, mas ele leva os 400 que ele encontrou ainda, aleluia, na caverna de Adulão. Nesse processo, a Bíblia Sagrada mostra que houve-se uma guerra dos filisteus contra Israel. Agora Davi ia pelejar contra seus próprios irmãos. Davi ia pelejar contra a sua própria terra. E a Bíblia diz que os príncipes dos filisteus fizeram uma reunião com o rei dos filisteus e disseram assim: se Davi for conosco, nós não iremos, porque isso deve ser cilada. Olha, Davi está armando para nós. Isso aí vai ser uma tocaia preparada e a gente vai cair, aleluia, do jeito que eles querem. A Bíblia diz que Davi chegou atrasado nessa reunião. E quando chegou, o rei dos filisteus disse: olha, Davi, se você for, eles não vão. Então faz o seguinte, retorna para Ziclag, e assim nós iremos à guerra. A Bíblia mostra que quando eles vão pelejar, pastor Jardiel, Davi está retornando para Ziclag, junto com seus homens, agora no total de 600. A Bíblia nos mostra que quando ele chega no sul de Ziclag, ele encontra a cena que acabamos de ler. A terra está toda queimada, tudo destruído. Ele procura as famílias e não acha, procurou as esposas, não encontrou. Os homens procuraram seus filhos e filhas e também não encontra. Resultado, Davi cai no desespero.
Davi começa a chorar até lhe perder as forças. E a Bíblia nos mostra então que os homens disseram assim: estamos assim por culpa de Davi, estamos assim por causa deste homem, vamos arrancar-lhe a vida. Essa invasão que se deu foi justamente por uma nação inimiga de Israel, chamado de Amalequita. Israel tem essa descendência que ali é briga de família, vocês sabem até hoje. Descendência de Esaú, descendência de Amaleque. Foi o primeiro adversário após o Mar Vermelho. Foi o adversário que Saul guerreou, teve vitória, mas Deus disse: mate a todos. E Saul foi desobediente, então continuou a nação dos amalequitas vivo. A Bíblia Sagrada diz que agora eles vão pelejar contra os mesmos amalequitas. E nessa peleja, senhoras e senhores, chamou minha atenção que os amalequitas se aproveitaram de algo. De que foi que os amalequitas se aproveitou, pregador? Eles aproveitaram a ausência de Davi e a ausência dos homens que estavam na terra de Ziclag. Eles estavam de olho: vamos esperar o momento da ausência, vamos esperar o momento que eles irão fugir ou irão sair da tribo. E nessa concentração, quando eles iam pelejar contra Israel, foi quando Amaleque aproveitou para devastar tudo o que ali existia. Mas o que chama a minha atenção dentro de todo esse texto, eu queria trazer aos senhores algumas breves palavras, ser bem objetivo do que Deus colocou ao meu coração. A primeira coisa que o Senhor chamou minha atenção aqui é justamente que o inimigo só invadiu porque estava faltando a liderança. Repita comigo em alto e bom som: o inimigo só invadiu porque estava faltando liderança. Uma das coisas que o inimigo se aproveita, irmãos, no nosso século 21, é justamente atacar as nossas lideranças. Pasmem os senhores, às vezes quando o inimigo ataca um congregado da igreja, é fácil alguém dar uma palavra de apoio, de ânimo e dizer: as coisas vão mudar, vai dar certo. Mas quando atacam a liderança, aí que são elas, porque normalmente as lideranças não têm palavra de apoio para consigo. Eles têm que apoiar todo mundo, mas recebem pouco apoio. E principalmente no momento desse, a Bíblia Sagrada nos mostra que eles aproveitaram para atacar porque faltou a liderança. Falando sobre isso, eu quero deixar destacado aqui, ser bem sensível e dizer que liderança não é apenas pastores, liderança não é apenas evangelistas nem presbíteros, e liderança não é apenas diáconos auxiliares. Liderança não é apenas dirigentes de círculo de oração. Você é uma liderança da sua casa. Você pode dizer: pregador, eu sou o único crente que tem na minha família. Você é a liderança que Deus levantou lá. Pregador, eu sou aquele que está incentivando a minha família e a igreja. Já tenho ganhado algumas pessoas para Jesus. Você é a coluna, você é o esteio, você é a liderança da sua casa. E se o inimigo tenta destruir algum ambiente, ele tenta começando pela a liderança. Aqui eu aprendi, irmãos, ele aproveitou a ausência para poder atacar aquilo que pertencia a Davi e os homens de Ziclag. Pedro, me esclarece melhor. Eu quero dizer aos senhores, dentro de uma brevidade, que nós temos um costume. Eu não vou dizer que tínhamos, nós temos um costume que infelizmente não está sendo praticado por muitos de nós, que se chama culto doméstico. Nesses cultos domésticos, irmãos, a gente aprende a ensinar a nossa família, a gente aprende a exercer a nossa liderança. Quer ver mais uma coisa? A gente aprende enquanto a gente ensina, a gente chama a mamãe para louvar, chama os filhos para pregar. Olha, filhão, você vai dar aqui uma palavra e a filha também vai cantar um hino, tá entendendo? E depois a gente ora e o culto doméstico se encerra. Irmãos, quantas vezes eu já fiz culto doméstico lá em casa, e quantas vezes Deus usava esse menino que hoje está ali 13 anos de idade, não sei a quem puxou de tão alto que ele é, mas aquele menino ali, irmãos, ele parava para ler a Bíblia no nosso meio, e ele falava coisas, pastor, que me deixava abismado. Ele olhava assim para mim e dizia: ô papai, olha, papai do céu está dizendo aqui que vai fazer isso aqui, papai. É desse jeito, papai. Eu dizia: é assim mesmo, meu filho. É assim que Deus vai fazer. Papai, Deus,
ele age dessa forma. Age, meu filho. Quando eu menos esperava, senhoras e senhores, eu via tudo aquilo que o meu filho estava falando acontecendo na minha vida, porque tem poder no culto doméstico, tem poder na liderança que Deus lhe concedeu. A Bíblia diz: ensinai a criança no caminho que deve andar, para que quando crescer não se desvie dele. Eu quero dizer aos senhores, o período que a gente vive é crítico, sim ou não? Quantas vezes a gente educa uma coisa em casa e chega nas escolas por aí, eles aprendem outras coisas. Não estou aqui discriminando as escolas, que as escolas são bênção de Deus, mas uma hora ou outra eles aprendem outra coisa, porque sempre tem alguém para ensinar perversidade, para querer ensinar o liberalismo do jeito que está as coisas hoje em dia. Mas eu quero dizer aos senhores aqui presentes, se nós exercermos a liderança que Deus nos concedeu, pode vir o ensino que quiser vir, pode vir um mal-assombro que quiser vir, pode vir as coisas tronchas que quiser vir, ainda vai ter filho de crente dizendo: não é desse jeito que eu aprendi. Eu aprendi que o nosso Deus, Ele é santo, Ele é verdadeiro, Ele é único. Pode vir o que for para destruir a moral dos nossos filhos, mas eles vão ter a palavra de Deus no seu coração, porque a Bíblia diz, salmista Davi dizendo em Salmo 119, verso 11: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Se nós aproveitarmos para exercer a nossa liderança, vai ter influência espiritual nas nossas escolas, vai ter influência espiritual no nosso trabalho, nas nossas faculdades. Alguém vai ver o poder que tem filho de crente, cheio do Espírito Santo, que tem a palavra de Deus na vida. Me ajude a pregar. Ao falar sobre a liderança espiritual, eles só atacaram porque a liderança estava ausente. Você pode dizer: mas eu trabalho demais, pregador, mas a correria é muito grande. Mas Deus conta contigo ainda. Deus conta, você é liderança, sua esposa é liderança. Vocês podem orar, vocês podem manter o exemplo espiritual, e Deus vai honrar vocês e as suas famílias. O inimigo se aproveitou disso. A segunda coisa que chamou minha atenção é que tem pessoas, irmão Jean, que só vão nos aplaudir na hora do sucesso. Vou repetir: tem pessoas que só vão nos aplaudir na hora do sucesso. Na hora que tiver tudo dando certo para a sua vida, vai ter gente batendo nas tuas costas dizendo: eu sou contigo, vamos adiante, aleluia, você vai vencer e coisa do tipo. Quando Davi, aleluia, olhou à sua volta e percebeu que a sua família não estava, que tudo estava queimado, que tudo estava destruído, os que apoiavam foram os mesmos que tacaram pedra, aleluia, pegaram em pedra para tirar a vida do homem de Deus. Às vezes vai ser assim, no começo, quando tudo estiver parado, ou melhor, quando tudo estiver dando certo, vai ter muita gente batendo palma, dizendo: parabéns, ó, você é excelente. Mas quando as coisas começar a piorar, você vai olhar em volta, e o que você só vai ver é incompreensão. O que você só vai ver é pessoas com pedra na mão dizendo: isso é consequência, a culpa é sua, estamos assim por causa de você, isso é pecado, viu? O que mais você vai ouvir é a respeito disso, porque só vai ter gente lhe aplaudindo na hora do sucesso. A Bíblia Sagrada diz uma outra coisa que chamou minha atenção, é que quando Davi olha de canto a canto, ele percebeu que tudo estava destruído, e ele começa a chorar, ele começa a se lamentar, até não lhe restar mais força alguma. Pedro, o que é que você quer dizer com isso? Ei, nós que somos liderança, a gente é ensinado, irmão, a não transparecer para ninguém sinal de fraqueza. Nós que participamos da liderança da igreja, nós somos ensinados a não transparecer momentos difíceis que nós estamos passando. Às vezes a gente tem que curar alguém, mas quem precisa de cura somos nós. Às vezes a gente tem que sarar alguém, mas somos nós que estamos feridos. Às vezes a gente tem que levantar alguém, mas espiritualmente somos nós que estamos na lona. Às vezes a gente tem que dizer a alguém: Deus é contigo, vai dar certo. E o que mais a gente precisa é que Deus levante alguém para falar isso para nossas vidas. Ser liderança é assim. Às vezes a gente chega na igreja sorrindo, mas por dentro chorando. Mas quando eu vejo Davi transparecer a sua
sua dor, entrar num desespero psicológico, emocional nessa hora. Eu vejo que isso contagiou a todos os seus liderados. Quando ele começa a chorar, os liderados acreditam que tudo está perdido. Davi pensou que ali ia afindar a sua história. Quando ele chora até a última lágrima, até não lhe restar mais força, enquanto o inimigo aplaude de um lado, alguém não compreende do outro lado. Davi só tem a querer se entregar àquela situação. E quando alguém pensou que Davi ia afindar por ali, a Bíblia Sagrada diz que quando estavam para apedrejar Davi, Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Eu vou repetir: Davi se esforçou no Senhor seu Deus. O que é que você quer dizer com isso? Chorar nem toda vez vai resolver tua causa. Chorar nem toda vez vai resolver teu problema. Eu sei que nós somos seres humanos dotados de emoção, mas chorar nem toda vez vai resolver a tua situação, rapaz. Às vezes é necessário eu e você fazer que nem Davi. Chorou até hoje, mas você tem que parar de se entregar ao problema. É tempo de você tomar uma atitude diante de Deus. Chorar nem toda vez resolve. Deus está esperando só uma atitude sua para começar a virar esse cativeiro que você está passando. Me ajude a pregar, me ajude a pregar. Eu já estou encerrando a mensagem, mas eu quero que você seja profeta de Deus junto comigo. Olhe para esse crente pentecostal que está do seu lado e diga para ele: aprenda isso. Chorar nem toda vez resolve tudo. É necessário tomar atitude. Diga para ele: não se entregue mais a essa situação. Te levanta, abre a tua boca, ergue a cabeça. Deus vai mudar o quadro da tua história. Eu não sei se tem mais alguém sentindo essa presença aqui. Aleluia, aleluia, aleluia. E Davi se esforçou no Senhor teu Deus. Por inúmeras vezes você vai ver na Bíblia Sagrada Deus esforçando alguém, mas quando você traz aqui para um breve português, você vai entender que a atitude do esforço de Davi partiu dele. Ele disse, a Bíblia diz, e Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Davi teve que ter um motivo para poder se esforçar e sair daquela situação. No mínimo, Davi teve que lembrar que quem está com ele é maior do que os amalequitas que ele atacaram. Ele teve que lembrar que quem está com ele é maior do que aquela tragédia que ele estava vivendo. Ele teve que lembrar que quem está com ele era maior do que aquele vendaval que ele estava passando. A Bíblia diz, e Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Você já chorou muito, não foi? Você já quis ficar no quarto enclausulado pensando que tudo era o fim? Mas hoje Deus lhe trouxe aqui para lhe dizer, lembre de quem está com você nesta peleja. Lembre que você não está sozinho. Quem está com você é muito maior do que essa guerra que você está passando. Lembre, o Senhor trouxe você aqui para lembrar, porque você já sabe. Lembre que quem está com você tem poder para resolver a situação, tem poder para mudar o quadro. Levante as mãos direitas ao céu aí, abre a tua boca por 30 segundos e glorifique a Deus. Só quem crê que Deus é maior do que essa situação. Se eu perguntasse a vários homens de Deus na Bíblia, eu ia ver que vários homens já adentraram por um período de desespero, mas tiveram que entender que quem está com eles é maior. Se eu perguntasse para Abraão, Abraão, quem está com você, Abraão? Abraão me diria, quem está comigo na hora da tempestade, em todas as horas, é meu amigo. Ele veio na minha casa, ó, jantou comigo e ainda disse mais, de ti eu não escondo nada. Se eu perguntasse a Isaac, quem está contigo na hora da tribulação, Isaac iria me dizer, quem está comigo é o Cordeiro Pascual que ficou para que eu não viesse morrer. Se eu perguntasse a Jacó, quem está contigo, Jacó me diria, quem está comigo é o dono do cartório do céu. Mas por que, Jacó? É porque meu nome era Jacó, agora meu nome é Israel, príncipe de Deus. Se eu perguntasse a Moisés, quem está contigo, Moisés na hora da tribulação, Moisés me diria no meio, aleluia, do mar vermelho, dizendo, só o Senhor é Deus e só Deus o Senhor. Ele abriu o mar para o seu povo passar. Ele é o general
general de guerra. Se eu perguntasse a Josué, Josué batia continência e diria: ele é o príncipe do exército de Jeová, ele é o Senhor dos exércitos. Se eu perguntasse aos reis da Bíblia, eu perguntaria: Davi, quem está com você na hora da prova? Davi me diria: o Senhor é meu pastor, e detalhe, nada me faltará. Se eu perguntasse a Salomão, Salomão me diria: ele é a própria sabedoria. Se eu perguntasse aos profetas, eu ia adiante e perguntaria: Isaías, quem é que está contigo? Me revela aí para aumentar minha fé. Isaías me diria: quem está comigo é o Emanuel, o Deus conosco, o Deus dentro do homem. Se eu perguntasse a Isaías quem é ele, Isaías me diria: ele é um maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Se eu perguntasse a Jeremias quem está com você na hora da provação, ele ia ter uma palavra para me dizer e diria: ele é o oleiro por excelência. De vez em quando eu estou quebradinho, mas ele amassa o barro e ele faz um vaso novo na sua presença. Se eu perguntasse a Ezequiel quem está contigo, Ezequiel me diria: quem está comigo é o restaurador da casa de Israel. Ele está acima do firmamento, acima dos querubins. Ele tem fogo por dentro, fogo por fora, fogo por cima e fogo por baixo. Se eu perguntasse a Daniel quem está contigo, Daniel me diria: quem está comigo na hora da cova dos leões é aquele que fecha a boca dos leões. Eu quero profetizar para a sua vida: Deus vai fechar as bocas dos leões que se levantaram contra você. Você acredita nisso? Levante a mão ao céu aí. Ele vai fechar a boca dos leões, ele vai fechar a boca dos caluniadores, a boca do fuxiqueiro, a boca daqueles que queriam ver a tua derrota. Alguém vai ter que aprender que Deus está contigo, que você não está sozinho nessa terra. Se eu perguntasse a Sadraque, Mesaque e Abednego, eles me diriam: quem está conosco é o quarto homem da fornalha. Está difícil aí? Está difícil, mas ele está conosco. Se eu fosse para o Novo Testamento, eu perguntaria: Mateus, quem é que está contigo? Mateus me diria: quem está comigo é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ei, Marcos, quem está com você, quem está comigo é o servo por excelência. Quem está contigo, Lucas me diria: quem está comigo é o Filho do Homem, o Salvador da humanidade. Se eu perguntasse a João pararia um momento e diria: Pedro Henrique, me dá licença, eu vou dar uma saudação para a igreja só para dizer quem ele é. Eu perguntaria: quem é ele então, João? Então João diria para toda a igreja: ele estava comigo na ilha de Pátimos, quando eu fui jogado por causa da palavra dele, ele não me abandonou, ele estava comigo. Me diz quem ele é, João. João me diria: eu contemplei ele passeando no meio dos 7 castiçais de ouro, na sua destra tem 7 estrelas, os seus cabelos é como a pura lã, os seus vestidos é como de linho fino, os seus olhos como 2 tochas de fogo, o seu sapato como latão reluzente que sai de dentro da fornalha de fogo. Quem é ele, João? Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Quem é ele, João? João me diria: eu estava chorando porque ninguém foi achado digno de abrir o livro e desatar os seus selos, mas o ancião tocou em meus ombros e disse: João, não chore, porque eis aí o leão da tribo de Judá, João, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Por gentileza, só quem está entendendo que você não está só, que quem está com você é maior do que esse problema que você está passando. Pegue na mão de alguém, por favor, e diga para ele: lembre que quem está com você é maior. Diga: lembre que quem está com você é maior do que Pombagira, é maior do que Zé Pilintra, é maior do que Tranca-Rua, é maior do que Chucaveira. Satanás tem que ralar o focinho no chão e dizer que Jesus Cristo, Ele é maior. Levante a mão por 1 minuto, por favor, por 1 minuto. Eu quero ver a mão dos adoradores aqui esta noite. Abre a boca, glorifica ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Adore!
a presença dele aqui. Ele é tão grande que a Bíblia diz que nem o céu do céu cabe ele direito. Ele é tão grande que ele pega a areia, a água do mar, as águas da terra e põe na palma da mão. Ele é tão grande que ele conta os céus a palmo. Ele é tão grande que a terra é só o tamborete para ele apoiar o pé. Ele é tão grande que ele sabe quantos fios de cabelo tem a nossa cabeça. Ele não perde um fio. Se ele não perde um fio da nossa cabeça, será que ele vai perder o controle da tua vida? Será que ele vai deixar você morrer nessa situação? Vai não. Ele só permitiu para você ver que ele é maior do que aquilo que você imaginava. Tua vida está na palma da mão dele. Adore, glorifique, exalte, aleluia. Guarde isso no seu coração e nunca esqueça. Quando o inimigo percebe que você é uma liderança espiritual, ele nunca vai lhe confrontar de frente. Nunca. Ele nunca vai querer lhe derrubar indo frente a frente contigo. Ele sempre vai tentar tocar em alguma área da sua vida que mais mexe com as suas emoções. Ele não podia mexer com Davi porque sabia que é caso perdido. Mas ele disse: eu vou mexer com quem pertence a Davi. O problema de muitos de nós é que a gente vence muita batalha fora de casa. A gente tem testemunho para contar, mas quando a gente chega dentro de casa, às vezes tem guerras que a gente não conseguiu vencer ainda. Porque quando o inimigo não consegue te atingir de frente, ele tenta mexer com tua família, tenta mexer com os filhos, tenta mexer com alguma área da sua vida que vai lhe abalar. Mas uma coisa é certa, aleluia, nesta noite o Senhor me trouxe aqui para dizer que as lideranças espirituais estão voltando. Os homens e mulheres de Deus estão assumindo a sua posição. Os homens e mulheres de Deus que Deus levantou estão tomando atitudes que o inimigo não imaginava. Para o inimigo você ia morrer assim, desesperado, pensando que não tinha mais jeito. Mas a Bíblia diz que Davi tomou atitude. Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Irmãos, quando Davi se esforça, ele vai buscar ao Senhor. Chamou o sacerdote, que durante o período que ele estava dentro do filisteus, não houve relato de uma consulta sacerdotal a Deus. Mas neste período, Davi disse: eu vou buscar o Senhor. Eu não tenho solução, mas eu vou buscar aquele que tem. Ele toma a estola sacerdotal e diz: Senhor, é para mim perseguir os meus inimigos? O Senhor vai me dar vitória? Deus disse: vai, porque eu sou contigo. A vitória já está certa. Quando eles chegam, não vou detalhar mais pormenores devido às horas, mas quando eles chegam no arraial do inimigo, ele encontra uma festa, me permita a expressão, de ação e desgraça, porque estavam celebrando a queda de Davi. Estavam celebrando que dessa feita eles tiveram sucesso contra Davi e contra as suas lideranças. Mas no meio da noite, a Bíblia diz que começaram as espadas a fazer barulho no arraial. E alguém gritou dizendo: o que é que está acontecendo? E a mensagem é uma só: é a liderança que voltou. Davi está de pé de novo. É ele que está vindo com seus homens. Deixa eu dar aqui uma profecia para você dentro da palavra. Versículo 3 do capítulo 30. A Bíblia diz que o inimigo levou cativo as mulheres, os filhos das mulheres, todos, dos grandes aos pequenos, ele levou. Mas a Bíblia deixa claro uma coisa:
a ninguém. Repita comigo bem forte que isso é profético. Diga comigo assim: o inimigo levou, o inimigo prendeu, mas o inimigo não teve poder para matar ninguém. Tem gente entendendo essa profecia aqui. Eu não sei quem está preso no meio da tua família. Eu não sei quem o inimigo está aprisionando neste mundo. Eu não sei o que o inimigo está fazendo no meio dos teus. Mas Deus me trouxe aqui como voz profética para dizer: pode estar preso, pode estar cativo, mas não vai morrer assim. O que é teu vai vir para a palma da sua mão. Deus vai restituir a tua família. Deus vai restituir o teu casamento. Deus vai restituir a tua fé, a tua estrutura. O inimigo pode ter prendido até hoje, mas hoje tem uma mensagem para o inferno inteiro ouvir. As lideranças de Deus estão de pé. Levante a mão, glorifique, glorifique, exalte, adore. Permita-me, pastor Argômio, permita-me. A igreja fica em pé junto comigo no nome de Jesus. Cada um de nós temos uma guerra diferente. Cada um de nós pelejamos e tem áreas da nossa vida que a gente tenta vencer e não consegue. Aleluia. Às vezes o inimigo tenta desestabilizar você, atingir o teu emocional, fazer de tudo para você paralisar. Mas esta noite o Senhor faz-me entender que vai ter cadeias espirituais caindo por terra. Vai ter laços sendo quebrados. Vai ter maldições sendo desfeitas. Deus vai entrar com uma providência tão grande na sua casa, que tudo que atrapalhava teu ministério até hoje vai ter que sair da tua frente. Deus está aplanando os teus caminhos. Quem vai ter que mudar de endereço não é você. Quem vai ter que mudar de endereço é toda aquela perturbação que te agoniou até hoje, que te fez neutralizar até hoje. Levanta a cabeça, Davi. É tempo de restituição na tua vida. Eu vou pedir aqui ao cantor Benildo para me ajudar com o hino. Enquanto ele me ajuda com o hino, deixa eu te frisar aqui só algo que aconteceu antes de Davi conseguir a sua vitória. Dos 600 homens, 200 cansaram. Diga comigo, 200 cansaram. Mas os 400 que estavam com Davi, eles disseram assim, ó: nós iremos pelejar por nós e por vós. Eu vou repetir. Eles disseram: nós iremos pelejar por nós e por vós. Se você puder encontrar alguém perto de você, você pode profetizar isso para ele. Dizer para ele assim, ó: a minha vitória vai ser a sua vitória. Eu vou guerrear por mim, mas eu vou guerrear por você nos meus joelhos, nas minhas orações. Me ajude a pregar, por favor. Alguém pode ter parado no meio do caminho, mas está precisando da tua intercessão neste exato momento. Procure alguém que esteja perto de você. Junte 2 pessoas ou 3, assim faça. Coloque as mãos nos ombros dessa pessoa. Coloque a mão nos ombros dele e nos ombros dela. E diga para ele assim, diga para ela assim: a minha vitória vai ser a sua. Deus vai te tirar dessa situação. Eu começo a guerrear por você agora.
Feche teus olhos e ore por ele, por gentileza. Comece a guerrear junto por ele. Por muitos anos teve guerra de uns contra os outros em muitos lugares, mas o lago é diferente. Aqui ainda tem gente que guerreia um pelo outro. Eu vou ver você de pé. Eu vou ver a tua vitória. Ore, ore, eu quero ouvir o barulho da oração. Eu quero ouvir o barulho da oração. Curado, eu abro mão de tudo. Ore pela família dele, só pra servir ao meu Senhor. Ore pela chamada dele, eu abro mão de tudo que sou. Só pra te adorar. Vai adorar, Senhor, Senhor, quebra o meu orgulho. Eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Levante, meu irmão. Só Deus e Ele sabe as guerras que ele está enfrentando. Já era para ele ter desistido há muito tempo, mas o Senhor trouxe ele aqui porque ele precisa da tua intercessão. Vai orando. Aleluia. Senhor, quebra o meu orgulho.